Olá, vou falar um pouco sobre a diferença química e molecular entre polímeros, cerâmicas e metais. Primeiramente, vou falar sobre os polímeros. Polímero, em grego, significa poli, que quer dizer muitas, e mero, partes. E o porquê desse significado em grego, de muitas partes? É justamente pela principal característica, que é a sua formação molecular. Como se dá essa formação molecular? Os polímeros são vários tipos e sua formação molecular se dá de uma forma. São formados por monômeros, associação de monômeros, e essa associação formam os polímeros, que são macromoléculas muito extensas. Vários monômeros formam essas macromoléculas. E devido a essas macromoléculas serem muito extensas, os polímeros possuem massa molar muito elevada, devido a essa cadeia molecular ser extensa e possuir várias massas molares de cada monômero. A versatilidade dos polímeros se dá por sua estrutura, que pode ser linear, ramificada, em ligações cruzadas ou em rede. Vemos aqui um exemplo de estrutura linear de um polímero. Na direção superior direita, vemos um exemplo de ligação ramificada de um polímero. No exemplo inferior esquerdo, vemos estrutura de uma ligações cruzada de um polímero. E por último, em rede. Cerâmicas. Vou falar a principal característica das cerâmicas, que é geralmente formada por ligação entre um metal e um ametal. As cerâmicas são geralmente isolantes e inertes. Seus arranjos são cristalinos e complexos, muito mais complexos do que as ligações, do que os arranjos metálicos. As cerâmicas são compostas por pelo menos dois elementos, frequentemente mais que dois. São frágeis e não apresentam deformação plásticas, ou seja, elas quebram facilmente devido à sua formação dos seus arranjos cristalinos. A ligação atômica varia desde puramente iônica até totalmente covalente, bem como combinações desses dois tipos, ou seja, ela pode ser totalmente iônica, pode ser ou covalente e até mesmo iônica e covalente. Vou falar agora sobre os metais. Os metais é o tipo mais comum. A principal característica dos metais é porque eles são geralmente condutores. Isso se dá por causa da sua formação dos seus núcleos iônicos, ou seja, os seus átomos permanecerem estáticos e os elétrons se moverem entre eles. Isso se dá a facilidade de conduzir eletricidade e calor. Os metais são geralmente dúcteis, ou seja, são fáceis de moldar sem ser quebradiços. Vemos aqui um exemplo da estrutura atômica de um metal.
Vemos o primeiro exemplo mais afastado e o último exemplo mais compacto. Devido a isso, o peso molecular varia entre eles.